Olá, olá, meus alunos! Estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, nós vamos seguir a nossa jornada pela teoria geral dos contratos. Nós já tivemos 5 aulas, 4 aulas doutrinárias e uma aula de resolução de questões, pois agora caminhamos para o 6º bloco desse estudo sobre a teoria geral dos contratos. Falamos até agora sobre a natureza jurídica do contrato, identificando o seu conceito doutrinário como negócio jurídico, pelo menos bilateral e de natureza sempre patrimonial. Falamos sobre os princípios fundamentais do direito contratual, mais especificamente 5, apesar de existir uma variedade de outros princípios doutrinários, mas o nosso foco foi com relação a 5 princípios, 3 princípios clássicos: autonomia privada, princípio da relatividade, princípio da força obrigatória dos contratos, e 2 princípios ditos mais contemporâneos e limitadores: princípio da função social, princípio da boa-fé objetiva. Trabalhamos também o tema da classificação dos contratos e identificamos uma variedade enorme de espécies contratuais, cada qual com efeitos específicos determinados na lei. Pois bem, depois da resolução de algumas questões para pacificar essa primeira parte, daremos agora sequência aos estudos falando sobre a formação do contrato. Exatamente. Uma matéria também doutrinária, mas que possui artigos, possui regulamentação legal em capítulo específico do Código Civil, tá? Formação dos contratos, mas destaco, é uma matéria também de cunho doutrinário. Falo isso porque, a depender do doutrinador que você tomar aí para os seus estudos, ele vai te apresentar um número diferente de fases da formação. Eu, professor Stanley, focado nas doutrinas, a meu ver, mais importantes para concurso público e especialmente focado naquilo que a lei determina, porque sei que muitas primeiras fases cobram letra da lei, adotei aqui uma tese mais pacífica, adotei aqui um posicionamento mais comum à doutrina majoritária do nosso ordenamento jurídico, okay? Do nosso direito. Portanto, nós falaremos sobre a formação dos contratos. Você se lembra que o contrato ele é um negócio jurídico, pelo menos bilateral. Portanto, teremos ao menos uma pessoa num polo e outra pessoa no outro polo. Afinal, o contrato é fonte de obrigação. E na obrigação nós temos um credor e um devedor. Agora, esse contrato para se formar, esse contrato para nascer, para existir no mundo jurídico, ele passa por algumas fases. Mais precisamente, 3 fases. E aqui faço menção à doutrina majoritária. Doutrina majoritária, observando as disposições da própria lei, chega à conclusão de que 3 são as fases de formação do contrato. Tá? Em alguns contratos, pensando aqui de um ponto de vista mais prático, tá? Mas, veja bem, você tem que entender o que a lei diz, e essa parte da matéria ela é bastante teórica, não tem saída, mas, pensando num ponto de vista mais prático, em algumas espécies contratuais, nós conseguimos observar de forma mais clara essas 3 fases de formação. Noutras espécies contratuais, fica mais difícil. Talvez a maioria das espécies contratuais do seu dia a dia fique mais complicado observar de forma clara a divisão dessas 3 fases. Às vezes até imperceptível, mas elas existem. E precisamos destacar porque a jurisprudência e a lei atribui
diferentes efeitos decorrentes de cada uma dessas três fases. Quais são, portanto, as três fases majoritariamente reconhecidas como fases de formação do contrato? Fase de negociações preliminares, primeira fase, fase de negociações preliminares. Segunda fase, fase de proposta. E terceira fase, fase de aceitação. Então, três fases formam o ITER, formam o caminho para a formação de um contrato, para o seu nascimento para o mundo jurídico. Três fases. Fases de negociações preliminares, ou fase de negociações preliminares, também chamada, e cuidado com esses nomes, né? Também chamada de fase de pontuação. Pode ser que isso apareça na sua prova. Ao invés de dizer negociações preliminares, a banca faz menção à pontuação, que é o outro nome dessa primeira fase. Segunda fase, fase de proposta, também chamada de policitação, ou ainda oblação. Isso mesmo, né? Uns nomes bem feios. E aí está a grande questão, né? Porque, com certeza, se o enunciado falar em pontuação, policitação, oblação, vai derrubar muita gente. Vai derrubar muita gente. Só que você sabe, pontuação é o outro nome para a primeira fase de formação do contrato, a fase de negociações preliminares. E policitação ou oblação são nomes, são sinônimos da segunda fase de formação contratual, que é a fase de proposta, também chamada de fase de oferta. Tá? Você pode dizer da mesma forma, oferta ou proposta. Né? Tenho usado proposta, coloquei aqui nos meus slides, oferta. Faz diferença. Proposta, oferta, policitação, oblação, segunda fase de formação contratual. E terceira fase é a fase de aceitação, onde efetivamente o contrato será concluído. E noutras aulas eu já disse isso. Entendam, conclusão é o momento em que o contrato surge para o mundo jurídico. Tá? Isso pode talvez soar um pouco estranho, mas não é. Inclusive, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês já usaram a expressão fechar acordo. Estou vendendo aqui um carro para você, nós negociamos o valor, nós negociamos a data de entrega, forma de pagamento, etc. E aí, quando chegamos ao consenso, então afirmamos, fechamos acordo. Beleza, fechamos acordo. Como assim fechamos, se nós estamos concluindo? Observaram? Conclusão é o início do contrato para o mundo jurídico. O contrato ele é extinto com a sua execução, extinto de forma normal com a sua execução, e também por formas extraordinárias de extinção que nós veremos em aula separado, como resolução, resilição, cláusula resolutiva e etc. Tá? Mas o contrato nasce para o mundo jurídico quando ele é concluído. Por isso afirmamos, fechamos um acordo. Ok? Aí notem, regra geral, os contratos, especificamente os contratos consensuais, serão formados a partir dessas três fases. Primeira fase, temos as negociações preliminares, fase de pontuação. Feitas essas negociações, um dos futuros contratantes, então, faz uma proposta, faz uma oferta. Segunda fase, fase de policitação, fase de oblação. E concordando a outra parte, então ele aceita. E neste ato de aceitação, o contrato, então, nasce para o mundo jurídico. Ok? Disse, repito,
Se observarmos a realidade prática, em algumas espécies contratuais, fica bem claro a distinção de cada uma dessas fases, o momento de cada uma dessas fases. Entretanto, em vários outros contratos, em várias outras relações contratuais, o limite dessas fases é quase imperceptível, mas elas existem. E cada uma delas produz efeitos específicos. Esse é o nosso objetivo aqui na aula, né? Identificar o que o legislador e o que a jurisprudência diz como consequência de cada um desses momentos. Ok? Mas gostaria de reforçar que esse é um tema que está previsto na lei, entretanto, muito doutrinário. Portanto, a depender do autor que você buscar, ele vai apresentar ali alguma coisa diferente. Por exemplo, Flávio Tartucci, um dos melhores civilistas hoje no Brasil. Eu gosto demais do Flávio Tartucci, cito o Flávio Tartucci nas minhas aulas, nos meus artigos científicos, nos meus livros, cito o Flávio Tartucci, mas nesse ponto não concordo com ele. Porque o Flávio Tartucci vai falar em 4 fases. Vai falar em negociações preliminares, proposta, contrato preliminar e aceitação. Né? Então, eu não concordo muito com ele, porque entendo que o contrato preliminar é uma espécie de contrato, e não uma fase de formação. E, sinceramente, independente do que eu, professor Stanley, penso, entendo que eu tenho que te passar aquilo que é mais pacífico, aquilo que é mais provável e seguro de cair na sua prova. Né? Te transmitir segurança para responder as questões do concurso. E, independente do que eu penso, me parece que o legislador seguiu a mesma ideia de que o contrato preliminar é uma espécie de contrato e não uma fase de formação. Tanto que ele trata o contrato preliminar em capítulo separado. Por isso que nós vamos estudar o contrato preliminar, vamos. Só que nós vamos estudar em outra aula. Tá? Porque compreendo ser majoritário, mas bem aceito na jurisprudência, e parece que é o que o legislador quis também nos apresentar, que 3 são as fases. Negociações preliminares, proposta ou oferta e aceitação. Então, vamos lá, a análise de cada uma dessas fases, começando pela fase de negociações preliminares. E aí, veja bem, olha que curioso. Se você abrir o seu Código Civil, né, no âmbito do direito contratual, você vai encontrar o capítulo da formação dos contratos. Seguindo aí os artigos que nós temos estudado nas últimas aulas. Você vai encontrar lá um capítulo chamado Formação dos Contratos. E disse, as negociações preliminares formam a primeira fase de formação contratual. Entretanto, o legislador civilista nada diz a respeito das negociações preliminares. Professor, então pera lá. O senhor disse que a doutrina majoritária seguia a linha de que negociações preliminares formam a primeira fase de formação do contrato e que essa doutrina era a mais consensual, né, a mais pacífica de todas, analisando a lei e a jurisprudência. E agora me diz que o legislador civil nada diz a respeito das negociações preliminares? Isso mesmo. O legislador, quando começa o capítulo da formação dos contratos, ele já inicia falando da proposta. E depois sobre a aceitação. Mas é indubitável que a primeira fase é a fase de negociações preliminares. Por isso, a jurisprudência, nesse caso, a jurisprudência a reconhece como tal. Ok? Não teria
como imaginarmos, e eu não me lembro de nenhum doutrinador que tenha excluído a negociação preliminar da escala das fases, tá? Eu entendo que não teria como não a considerarmos como fase do contrato, apesar do legislador não tratar sobre ela. Ok? O legislador não cuidou das negociações preliminares pelo seguinte: essa primeira fase não vincula obrigacionalmente as partes. Essa é a grande questão que levou o legislador a começar a regulamentação da formação contratual pela proposta. Porque, conforme veremos, a proposta obriga o policitante, obriga o proponente. Tanto obriga que, se ele morrer, a proposta ela é transmitida por herança. Observaram? Feita a proposta, o proponente está obrigado. Nós vamos falar mais sobre isso. E essa foi a preocupação do legislador. Na fase de negociações preliminares, não existe vínculo jurídico obrigacional entre as partes. A fase de negociações preliminares, também chamada de pontuação, é uma fase de debates, é uma fase de conversações, é uma fase de sondagens. Uma fase de estudos sobre uma possível contratação. Pode levar mais tempo ou menos tempo, a depender da complexidade. Mas o Código Civil deixa de fazer menção a essa primeira fase, porque a sua grande característica é que ela não vincula obrigacionalmente as partes. Isso você precisa gravar, isso você precisa, assim, realmente decorar. Esse ponto é muito importante. A despeito do legislador ter sido omisso, esse ponto é extremamente importante. Talvez exatamente pelo fato do legislador ter sido omisso. Porque cada vez mais as bancas têm cobrado jurisprudência. Você precisa conhecer precedentes jurisprudenciais. E a doutrina, a jurisprudência, quase unânime em reconhecer as negociações como negociações preliminares, como primeira fase da formação do contrato. Mas grave. As negociações preliminares não vinculam obrigacionalmente as partes. Com isso, posso seguramente te dizer, posso seguramente afirmar, que na fase de negociações preliminares, é direito de qualquer um dos negociantes se afastar da negociação, mesmo que injustificadamente. Se estou te vendendo um imóvel, por exemplo, e nós estamos em fase de negociações preliminares, atenção, você não me fez nenhuma oferta, eu não te fiz também nenhuma proposta, nós estamos em fase de negociações preliminares, sondagem, discussões, debates. Como essa primeira fase não vincula juridicamente as partes, qualquer um de nós pode se afastar, mesmo que injustificadamente, da relação negocial. Dessas negociações. Professor Stanley, eu compreendi. Só não consigo enxergar relevância nenhuma para esse estudo. Por quê? O legislador não trata sobre as negociações preliminares. Segundo, mesmo reconhecendo
que a despeito da omissão legislativa, essa primeira fase existe, se ela não vincula obrigacionalmente as partes, de modo que qualquer um pode, mesmo que injustificadamente, se afastar, qual é a relevância disso? Qual é a importância desse estudo? Meus caros, tem importância sim. Esse estudo tem importância sim. Pelo seguinte, algumas aulas atrás nós falamos sobre princípios. Falamos sobre os princípios clássicos, autonomia privada, relatividade, princípio da força obrigatória. Falamos sobre o princípio da função social, na sua eficácia interna, sua eficácia externa. Função social que, quando inobservada, quando contrariada, pode gerar invalidação do contrato. E falamos também sobre o princípio da boa-fé objetiva. O que é o princípio da boa-fé objetiva? O princípio da boa-fé objetiva, ele estabelece um padrão de conduta. Um padrão razoável de conduta considerada honesta, leal, ética, proba. Conduta esta que deve ser observada por todos os contratantes. Não é isso? Os contratantes devem atuar com boa fé. Ou seja, eles devem atuar num nível razoável, padrão de honestidade, de probidade, de boa fé, de ética. E eu disse para os senhores que quando a boa fé objetiva ela é inobservada, ela não gera invalidação do contrato, assim como a função social. Mas, se a conduta de um contratante, em inobservância da boa-fé objetiva, ou seja, conduta que atenta contra a moral, contra um padrão de honestidade contratual, causar dano ao outro, a afronta à boa-fé objetiva pode configurar ato ilícito e assim criar para a vítima o direito à indenização. Ou seja, o descumprimento da boa-fé objetiva pode configurar responsabilidade civil aquiliana. Quando falávamos sobre esse princípio, lemos no Código Civil que a boa-fé objetiva ela deve ser observada na fase de conclusão e na execução do contrato. Mas eu gostaria de dizer o seguinte para os senhores: a boa-fé objetiva ela não deve ser observada apenas na conclusão e na execução. Ela deve ser observada depois do contrato e antes dele também. Nós reconhecemos as negociações preliminares como fase de formação do contrato, mesmo que o legislador não faça menção a ela, mesmo que as negociações por si só não vinculem as partes. Por quê? Mesmo na fase de negociações preliminares, a boa-fé objetiva deve ser respeitada. Mesmo nas negociações preliminares. Mesmo nas negociações preliminares, as partes devem manter um padrão de conduta honesta, proba, sob pena de responsabilidade civil. Aquiliana, que é aquela decorrente de ato ilícito, ainda que por abuso de direito. Nas negociações preliminares, as partes não estão vinculadas obrigacionalmente. Por isso afirmei que qualquer um pode, mesmo injustificadamente, se afastar do negócio,
se afastar das negociações preliminares. E não tem o outro como reclamar, como obrigá-lo a celebrar o contrato. Se em fase de negociações preliminares com o João, sou surpreendido com a opção do João de se afastar do negócio, eu, Stanley, não tenho como obrigá-lo a celebrar e nem como responsabilizá-lo contratualmente. Porque nós ainda não estamos vinculados. Ainda que ele não tenha qualquer justificativa. Agora, se esse afastamento injustificado das negociações preliminares, que estavam num nível tal de realmente me levar a crer que era muito provável que o contrato foi celebrado, e esse afastamento me causou dano, o ato do João ofendeu a boa-fé objetiva. Ainda que fosse direito dele se afastar. Mas nesse caso ele cometeu ato ilícito por abuso de direito. Artigo 187 do Código Civil. Por abuso de direito. E assim sendo, pode ser obrigado a me pagar a indenização. Entendeu? De fato, não estamos vinculados obrigacionalmente. Mas aqui já devemos respeitar a boa-fé objetiva. Se o ato de um dos negociantes, ato que lhe é direito, de se afastar das negociações injustificadamente, causar dano a outra parte, a boa-fé foi inobservada e o ato ilícito está configurado. A outra parte, prejudicada, não pode obrigar aquele que se afastou a celebrar o contrato, mas pode exigir indenização. Ok? Reservei aqui para a nossa elucidação, para melhor entender o assunto, uma lição da Maria Helena Diniz. Ela diz assim: as negociações preliminares nada mais são do que conversações prévias, sondagens e estudos sobre os interesses de cada contratante, tendo em vista o contrato futuro, sem que haja qualquer vinculação jurídica. Sem que haja qualquer vinculação jurídica entre os participantes. Deveras, essa fase pré-contratual não cria direitos. Não cria direitos nem obrigações. Dessas negociações não decorre, portanto, a obrigação de contratar. Logo, não se poderá imputar responsabilidade civil contratual àquele que houver interrompido essas negociações. Apesar disso, mesmo na fase de negociações preliminares, a boa-fé objetiva deve ser respeitada, sob pena de produzir responsabilidade civil aquiliana, que é a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito. Ah, professor, mas nas negociações preliminares é direito da parte se afastar injustificadamente. Pois bem, mas se esse afastamento ofende um padrão mínimo de conduta, causa dano a outra parte, aqui nós temos um ato ilícito cometido por abuso de direito. É direito mesmo, mas que foi exercido de forma abusiva. Tá? Este ato ilícito está previsto lá no artigo 187 do Código Civil. E diz o legislador, no artigo 927,
que aquele que comete ato ilícito está obrigado a repará-lo. Por isso coloco aqui, ó, apesar da certeza de que a fase de negociações preliminares não estabelece vínculo obrigacional entre os participantes, atualmente é reconhecida a possibilidade excepcional de que esta interrupção, então o afastamento injustificado de uma das partes, produza responsabilidade civil. Não a responsabilidade contratual, mas responsabilidade civil aquiliana, decorrente de ato ilícito. Previsto no artigo 186, mais precisamente 187, que é o ato ilícito decorrente de abuso de direito. E lá na frente, artigo 927, o legislador diz que quem comete ato ilícito está obrigado a repará-lo. Ok? Ok, professor, mas até agora o senhor apresentou a sua versão e apresentou um posicionamento doutrinário. Que segurança eu tenho para aceitar isso aqui que foi exposto como verdade? Enunciado 25 do Conselho de Justiça Federal, CJF. Enunciado 25 do Conselho de Justiça Federal. O artigo 422 do Código Civil, que vai falar que tanto na fase de conclusão quanto na fase de execução devem ser observados a boa-fé objetiva e a probidade. Okay? O artigo 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual, então, negociações preliminares, e também pós-contratual, que é outro assunto. Então, definitivamente, a aplicação da boa-fé não se restringe à conclusão e execução. Antes do contrato e depois dele, a boa-fé também tem que ser observada. Nas fases de negociações preliminares, ela deve ser observada sob pena de responsabilidade civil aquiliana. E na fase pós-contratual também, não é assunto nosso. Mas imagina que o devedor fez o pagamento e, mesmo assim, o credor lançou o seu nome no Serasa, indevidamente. Ou seja, conduta desleal, conduta desonesta, em fase pós-contratual. Inobservância da boa-fé objetiva depois do contrato, que pode configurar ato ilícito. Ou, de fato, o devedor não pagou, o seu nome foi inscrito no Serasa, depois ele fez o pagamento, e mais de 5 dias depois desse pagamento, o nome dele ainda continua lá. Afronta a boa-fé objetiva em fase pós-contratual. É óbvio que também produz efeitos. E é óbvio que a boa-fé objetiva deve ser observada desde as negociações preliminares. Embora, repito, as negociações preliminares não vinculem juridicamente as partes. Ok? Enunciado 170 do Conselho de Justiça Federal, do CJF. Importantíssimo. A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza dele. Ok? Para fazê-los compreender ainda mais essa questão das negociações preliminares, trouxe ainda alguns acórdãos, né, algumas decisões, né, algumas jurisprudências. Veja lá, primeiro aqui que eu destaco, do STJ, recurso especial 1.051.065, relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas. A responsabilidade pré-contratual, a responsabilidade
pré-contratual não decorre do fato de a tratativa ter sido rompida e o contrato não ter sido concluído. Mas, então, já lá, a responsabilidade pré-contratual não decorre do fato das tratativas ter sido rompidas, da tratativa ter sido rompida. Não, porque em fase pré-contratual as partes não estão vinculadas obrigacionalmente, então, a priori, qualquer uma pode desistir do negócio. Mas, do fato de uma das partes ter gerado a outra, além da expectativa legítima, então, primeiro requisito, de que o contrato seria concluído, efetivo prejuízo material, segundo requisito. E aí, mais adiante, houve o consentimento prévio, mútuo, a afronta à boa-fé objetiva, com o rompimento ilegítimo das tratativas, o prejuízo e a relação de causalidade entre a ruptura e o dano sofrido. Indenização. Ato ilícito configurado, indenização concedida à vítima, aquele que foi prejudicado. Ok? Outro exemplo aqui que eu trouxe. Deixa eu ver se é esse aqui que é o dos tomates. Como assim, professor? Caso dos tomates? É, exatamente. Será feito pela autora. Não, dos tomates é a próxima. Eu também trouxe aqui. Já explica essa situação dos tomates. Veja lá. Responsabilidade pré-contratual. Despesas realizadas pela autora de forma antecipada com o objetivo de viabilizar negócio futuro com o réu. Não celebração do contrato após uma série de diligências e pagamentos feitos pela autora. Comportamento concludente do réu que gerou expectativa da autora de finalização do contrato e estimulou a realização de despesas para regularização do imóvel. Composição de interesses negativos consistentes nos danos que sofreu a autora com a frustração do negócio na fase de pontuação, negociações preliminares, sentença de procedência. E é o que aconteceu aqui. Em resumo, duas pessoas, uma proprietária de um imóvel que manifestou o desejo de vender o bem. E aí iniciou negociação com uma possível compradora. Então, nós temos aqui proprietário de um imóvel que tem interesse em vendê-lo e uma possível compradora com interesse em adquirir o bem. E aí, negociação vai, negociação vem. Não teve uma proposta formalmente feita. Ok? Não teve uma proposta formalmente feita. Mas as negociações estavam tão avançadas que criou nessa possível compradora justa expectativa de que o contrato seria concluído, fato que a levou a assumir algumas despesas. Sei lá, talvez pegou empréstimo no banco, vendeu um bem, um outro, porque sabe que as despesas com relação ao imóvel ficariam para ela. Pagamento de imposto, registro imobiliário, etc. Então ela foi e assumiu despesas. Quando surpreendida pela vontade do proprietário do bem de não mais aliená-lo. Como não houve proposta, essa possível compradora não pode obrigar o proprietário do bem a vendê-lo agora. Mas ela demonstrou judicialmente que esse injustificado afastamento, essa injustificada desistência do proprietário do bem, causou-lhe dano, porque ela assumiu despesas, já que tinha uma justa expectativa de contratação.
e foi a juízo buscar indenização por descumprimento da boa-fé objetiva em fase de pontuação, em fase de negociações preliminares. E agora sim, para concluir aqui nosso primeiro bloco, o caso dos tomates. Tá? Esse aqui é um caso jurisprudencial, né? Mais famoso doutrinariamente. Diz ali o relatório e os votos que determinada empresa, famosa inclusive, não vou dizer o nome, mas você pode buscar aqui no enunciado, né, no julgado você vai encontrar, mas determinada empresa famosa de extratos de tomate foi lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, se não me engano, e propôs, assim, como negociação, tá? Para desvincular a ideia de que já havia uma proposta. Né? Negociou, fase de pontuação, com alguns agricultores, o seguinte: olha, já bem, se vocês plantarem tomate aqui, quando esses tomates estiverem no ponto da colheita, aí eu vou lá e compro tudo. Vou comprar tudo de vocês, tá? Mas lá na frente é que a gente vai fazer o contrato, que é só negociação. Planta aí os seus tomates. Terra de vocês, mas se vocês plantarem tomate, lá na frente eu compro tudo. E foi o que aconteceu. Eles plantaram, na hora de colher, veio a empresa, comprou tudo. E continuaram assim, ó, se vocês plantarem de novo, lá na frente eu compro tudo. E assim foi. Sim foi. Alguns anos. Até um momento em que os agricultores plantaram lá o tomate, chegou a época de colheita, a empresa não quis comprá-los. A empresa não quis adquirir os produtos, né? Não quis adquirir os tomates. Não, a gente está em crise agora, tá? Né? Como eu nunca tive contrato, nós não fizemos nenhum contrato. A gente já fez vários contratos, mas já concluídos. Agora não. Né? Vocês plantaram porque quiseram. E aqui não está muito bem a situação. Dessa vez eu não vou comprar, não. Vende aí para outro. Como? Como colocar isso aqui agora no mercado? A empresa disse que era direito dela não adquirir a colheita, né? Os tomates que foram colhidos, era direito. Afinal, estava em fase de negociações preliminares, não estava obrigacionalmente vinculado ainda. Ponto. Mas os agricultores entenderam que ela faltou com a boa-fé. Ela foi desonesta. Porque criou neles a justa expectativa de que o contrato seria celebrado no momento futuro. E essa injustificada desistência agora causou-lhes prejuízo. Porque como é que vai colocar isso agora tudo no mercado? Boa-fé objetiva, desrespeitada em fase de negociações preliminares, responsabilidade civil aquiliana. Olha só uma parte do julgado. Contrato, tratativas, então negociações preliminares. Culpa in contraendo. Responsabilidade da empresa alimentícia, industrializadora de tomates, que distribuiu sementes no tempo do plantio e então manifesta a intenção de adquirir o produto. Mas depois resolve, por sua conveniência, não mais industrializá-lo naquele ano, assim causando prejuízo do agricultor que sofre a frustração da expectativa da venda da safra, uma vez que o produto ficou sem possibilidade de colocação no mercado. Como é que eu vou colocar isso tudo agora de tomate no mercado? Decorre do princípio da boa-fé objetiva, aceito pelo nosso ordenamento, o dever de lealdade durante as tratativas e a consequente responsabilidade da parte que, depois de suscitar na outra justa expectativa de celebração de um certo negócio, volta atrás e desiste de consumar a avença. Ok? Então, bastante claro aqui o entendimento doutrinário jurisprudencial.
Grave, nós vamos concluir aqui o primeiro bloco, voltamos no segundo bloco para falar sobre a proposta e aceitação. Mas grave é o seguinte, a primeira fase de formação de um contrato, ainda que em algumas situações isso seja quase imperceptível, essa distinção, mas existe por causa das consequências, a primeira fase não vincula obrigacionalmente as partes, de modo que, a priori, qualquer um pode desistir das negociações. Agora, se essa conduta causar dano ao outro, que havia justa expectativa de celebração do contrato, nós temos ato ilícito configurado, ainda que por abuso de direito. E o ato ilícito gera responsabilidade civil. Indenização. Quebra da boa-fé objetiva, que também deve ser observada na fase de negociações preliminares. Ok? Beleza. Encerramos aqui, agora vamos ali tomar uma água, rapidinho, e voltamos para concluir o estudo da formação do contrato. Ok? Até daqui a pouco.